Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sellers Cast, onde a gente traz aqui uma série de personalidades aqui do mundo do canal de distribuição, de vendas, de bens de consumo. E a gente traz especialistas, executivos, ex-executivos, mas o que a gente traz mesmo é conhecimento. A gente está aqui para trazer e compartilhar a experiência, porque a gente entende que tem muito ainda o nível para subir e a gente está tentando aqui trazendo através do conhecimento dos nossos convidados esse nível para cima. E hoje eu quero já de antemão, né, dizer para quem vai nos assistir aqui que a gente trouxe um convidado especialíssimo, né? A gente tem um cara que tem uma vivência no canal, né, de vendas, enfim. Eu não vou adiantar aqui o assunto, porque o assunto eu acho que vai estender bastante, vai ser um assunto ótimo. A gente já estava no aquecimento aqui bem legal. Mas antes de apresentar o meu convidado, né, para quem ainda não, aqueles recadinhos iniciais, para quem está aí nos escutando, né, quem está nos streamings aí e tudo mais, depois dá um comentário, compartilha, né, com quem vocês acham que podem curtir esse conteúdo também. Para quem está no YouTube nos assistindo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário que a gente está em constante transformação e melhoria contínua. Então, por favor, deixa o seu feedback aí, compartilhe também com quem vocês queiram e toca no sininho aí para estar sempre sendo lembrado quando surgir um novo episódio aqui toda semana do nosso Sellers Cast. Bom, Sten, muito obrigado por estar aqui com a gente do Sellers Cast. É uma honra te receber aqui, de verdade, né? Eu tenho a felicidade de estar conseguindo trazer convidados que cara, tem alguns que eu conheço de mais tempo, tem alguns que eu conheço de menos tempo, mas mesmo a gente se conhecendo há pouco tempo, eu já tenho uma conexão bem legal contigo. Acho que a gente te escutar falando é uma aula, né? E tô aqui, vou ficar aqui feliz aqui de acompanhar esse papo, né? Tenho certeza que quem está nos acompanhando aí também vai deixar ótimos comentários no final. O Sten, né, fazendo uma breve introdução, vou deixar ele se apresentar melhor, mas o que me chama a atenção da carreira dele, não só pelos cargos e pelas instituições que ele manejou aí, como P&G, Rubbermaid, Duracell, entre tantas outras e tudo mais. Mas o que me chama a atenção, né, na trilha dele é a base. Assim. Eu acho que isso me chamou muita atenção quando eu vi o teu currículo, Sten, que engenheiro de aeronáutica que caiu em vendas, né? Isso para mim já gera uma série de curiosidades. E principal, que começou na parte da produção, né? Como lá chegou a ser gerente de produção, entendeu todo o mecanismo da geração do produto para depois da geração da receita. Então, cara, eu imagino que a tua cabeça deve ser um grande mapa assim, de oportunidades. Então é uma honra estar podendo escutar aqui, cara. Menos. Na verdade, eu sou engenheiro mesmo, como ele comentou. Eu comecei a minha carreira profissional no ambiente de manufatura. Eu fui manutenção, fui gerente de engenharia, fiz praticamente todas as funções que cabem numa fábrica. Mas mais ou menos quando eu tinha uns 30 anos, eu fiz um exercício, uma análise, quem sou eu, afinal de contas, né? Eu gastei quase 6 meses pesquisando uma coisa que estava tão perto de mim. Mas eu descobri que o que eu mais gostava na vida era de aprender. E eu resolvi fazer da minha carreira um eterno aprendizado. Eu, nesse período todo, desde os meus 30 anos até os meus 65 anos atuais, eu vivi todas as minhas funções como se eu estivesse nos primeiros dias. Realmente, aprender me faz um bem danado, né? Então, eu trabalhei em manutenção, trabalhei em ferramentaria, trabalhei em produção, trabalhei em logística, trabalhei com RH também, que no meio da carreira eu fiquei apaixonado por gestão de pessoas. E depois, na Procter, eu tive a oportunidade de me transformar em gerente de vendas. E se alguém quiser seguir o meu caminho, eu recomendo muito, porque vendas tem uma visão daquele camarada que pegou a carteira no comecinho da carreira e ele tem poucas referências, entendeu? Então, ter passado por várias funções me fez no meu primeiro cargo de vendas, eu era gerente de vendas do indireto da Procter
para o estado de São Paulo, eu entrei de saída com uma metodologia que eu usava na produção e usava na logística, que a gente chama de perda zero. E a perda zero parte do pressuposto que tem um cenário que você vai chamar de ideal. É lá que eu quero estar. E você tem o seu cenário da vida, do dia a dia. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi pegar todos os clusters Nielsen que eu cobria, indiretamente, só para dar uma ideia, depois que eu me tornei diretor nacional, eu cobria 65% da demanda da P&G. E logo aqui em São Paulo eu apliquei esse assunto do perda zero. E eu queria saber quanto eu poderia colocar em cada extrato Nielsen de produtos. Então, eu gerei uma proposta, e Nielsen aqui em São Paulo são 2 áreas, né? Área 4 e 5. Então, eu fiz 0 a 4, 5 a 9, 10 a 39, se eu não me engano. 10 a 19, 20 mais, né? É isso. Uhum. E eu fui lá, montei o que era... Eram 3 ingredientes aqui, 3 pilares, né? Um era qual o sortimento alvo que eu quero ter em cada cluster de Nielsen, qual é a participação de gôndola por categoria, que é um instrumento vital para reduzir rupturas, e o terceiro era o nível de ativação. Quantas campanhas por mês a gente tem? E é claro, para essa parte de campanhas, eu fiz um trabalho com todos os gerentes e diretores de marketing, cada um na sua categoria, porque o diretor de marketing de sabão em pó, que era o que a gente tinha à época, ele acha que tem que ser todos os spots só para sabonete. A diretoria de fralda, só isso. A outra coisa que eu fiz foi levar eles no varejo. Vai lá no varejo. Você acha que cabe tudo isso que você quer ter aqui? Vamos conhecer a vida real. Dá uma saída na loja e vem em volta o perfil do público médio dessa loja. Ele vai comprar produtos sofisticados? Não vai. Ele vai ser, como a gente chamava naquele tempo, campeão de gôndola. Vai ficar paradinho, o lojista muito bravo, né? E aí, nesse negócio com o marketing foi legal também, porque, na verdade, quando o marketing está trabalhando um dos meus spots, ele vai produzir os materiais, as campanhas, o material de POP, né, que a gente chama de ponto de venda. Ele tem que fabricar uns 3 meses antes, depois a gente tem que fazer a logística, chegar nos distribuidores em tempo adequado. E também do lado dos distribuidores, eu montei um esquema onde os vendedores têm uma parte da remuneração deles associados a esses spots. O cara não sabia o que ele ia estar promocionando na quinzena seguinte, mas ele sabia que tinha alguma coisa que ia entrar, ele tinha que ser treinado no produto, nas especificações, nos benefícios para o varejista, nos benefícios para o shopper, né? E a gente montou toda essa cadeia. O outro ingrediente muito forte, são 3 ingredientes muito fortes na minha primeira passagem para vendas. O segundo é realmente ter um cuidado muito grande com o treinamento. Muito, 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 muito. A gente que está em vendas, a gente está acostumado muitas vezes a reclamar dos vendedores, mas eles, se você olhar para o quanto de treinamento que a gente dá, é injusto. Nós, na maior parte das empresas que eu entrei, vou dar o caso da própria Procter. Ela tinha um conteúdo magnífico para pegar um cara recém-formado na faculdade, dar o treinamento, transformar esse cara com potencial grande em fazer atividade comercial para um iniciante. Então, o treinamento foi um papel muito grande. A gente já tinha esse treinamento na P&G e a gente transferiu esse mesmo treinamento, claro, adaptando para o vendedor, o perfil socioeconômico dele. Não pode pôr temas tão abstratos, tem que ser coisas
realmente mais tangíveis, né? Mas a gente preparou os treinamentos e fazia um trabalho muito forte. O terceiro pilar é um pilar que eu construí na época, porque o meu último cargo antes de ir para vendas foi logística. Quando eu fui para vendas, eu trabalhava num gigante global, que era a Procter. A Procter tinha desenvolvido lá na Europa Oriental, na Polônia, um aplicativo para reposição de distribuidores e atacadistas. E eu falei, eu quero isso aqui no Brasil. Fiz o piloto num cliente nosso do Rio de Janeiro, era um distribuidor. E depois eu fui nomeado como gerente de vendas. Era o que eu mais queria. E eu fui ser gerente de vendas do indireto em São Paulo. Daí eu percebi que eu fiz uma burrada quando eu fiz o piloto no Rio de Janeiro, porque você dá para o distribuidor um cash que ele nunca viu na vida. Porque eles trabalham com 40, 50 dias de estoque e depois estão com 5. O dinheiro não some, ele aparece no conta corrente dele, né? E aí quando você vai pegar, putz, com esse dinheiro, como é que você vai reinvestir no seu negócio, reinvestir naquele que te deu esse conhecimento e esse presente financeiro? Então, quando eu vim para São Paulo, como gerente de vendas do indireto em São Paulo, falei, eu não vou perder essa oportunidade. Então, eu construí uma estratégia para vender o conceito. Então, chamei o acionista do distribuidor, falei, olha, você tem interesse de ter um estoque de 5 dias, praticamente sem rupturas, porque é isso que acontece? Tenho. Beleza. Só que tem uma coisa. Eu quero que você me pague antecipado. E eu ofereço, em contrapartida, o desconto financeiro que a Procter dava naquela época. Que não era para ela poder antecipar os seus recebíveis, ela tinha que pagar acima das tarifas bancárias disponíveis para o cidadão de mais extratura, assim, né? E não foi, assim, uma sopinha. Eu falei, não, tudo bem, se você não quer fazer isso, que ele falava que o dinheiro era dele. Eu falei assim, mas a capacidade de colocar o dinheiro na sua conta corrente é minha. Você não sabe fazer isso. E aí eu falei, por outro lado, eu posso começar essa experiência com outro distribuidor aqui em São Paulo. Não. Aí a gente começou, não dá para ir direto de... Sim, de 40 para 5. Não dá, porque você tem que Ajustar dar estoque. um talho muito forte. Sim. E depois você baixar devagarzinho para você construir um estoque baixo sem rupturas. O último nível é que não baixava muito mais. Eu falava, meu amigo, ele tem, dentro do algoritmo, ele tem uma variável que é o desvio padrão da sua demanda dia ao longo do mês. Daqui para frente, meu amigo, é você. Você vende muito nos últimos dias do mês e você precisa equilibrar essas fases. E automaticamente o software vai indicar para mim que eu posso reduzir. No final, eu estava operando com ele regularmente com 3 dias de estoque. Uau. Sem rupturas. Um aprendizado muito interessante para mim, é sempre muito curioso. Eu fiz isso à revelia dos meus 2 níveis de chefia. Eu falei, olha, eu vou baixar o estoque tudo de uma vez. Não, você é louco, a gente vai perder vendas num trimestre. E eu fiz. Eu sou meio carudo mesmo. E daí a gente reduziu e eu aprendi uma coisa que agora eu estou reensinando no grupo onde eu trabalho. O que acontece? Quem tem inventário muito alto tem inventário muito desbalanceado. Então, eles têm itens que já está faltando, ao mesmo tempo que tem itens com 90 dias. Ou mais. 100 dias. Então, fica uma casa da mãe Joana. O outro aprendizado que eu tive foi do lado da indústria. Depois que eu implantei, o número de devoluções, o número de produtos danificados no armazém do distribuidor
produto fora de data, tudo isso zera. Porque o cara, quando tem um estoque totalmente desbalanceado, ele se perde nos controles. Total. Não é como hoje, que você vai lá, tem um WMS que te dá um monte de outputs. Naquele tempo não era assim, era fogão a lenha, né? Então, é muito legal isso. E no meu primeiro ano, aplicando tudo isso de uma só vez, a gente pegou o distribuidor daqui, eu não tenho... Puta, como isso foi há muito tempo atrás, a gente cresceu 69% da venda de Procter para o distribuidor. É um número que eu lembro, estava lá no meu currículo na época, por isso eu não esqueço. Mas se eu tivesse feito numerador e denominador na mesma base, crescimento só na ponderada, sobre o faturamento na ponderada era maior ainda. Então, realmente é uma jornada que deu muito certo. Só para fazer um adendo, Sten, tem muita gente que nos escuta aqui e que estão começando agora, né, na área, assim, para dar um grau dar um número assim só para quem está começando e que está aqui, está nos escutando, para entender um pouco mais do canal de distribuição. Quantos SKUs esses caras em geral trabalham, né? Quantos produtos eles têm no estoque? Porque quando a gente fala de reduzir dia de estoque, né, pra gente que está nesse mundo sabe a dificuldade que é, porque é um grau de quantidade de categorias, com giros diferentes, com margens diferentes, com uma série de contas diferentes para fazer. Qual é o mundo que a gente está falando assim, dessa dimensão? Eu trabalho com consultoria num grupo de 13 distribuidores. A gente cobre 98% do território nacional, né? A gente tem um dos distribuidores que é aquele que tem mais fornecedores, aquele que tem mais SKUs. Uhum. Mas eu acho que ele fez um excelente trabalho organizacional. Então, ele tem o que a gente chama, no caso da indústria, de divisão por unidade de negócios. Legal. Então, ele dá muita autonomia para o cara que compra, que cuida de farma, faz muita autonomia para o cara que faz um ramo específico num estado diferente. Então, ele consegue manejar isso. Mas a pergunta que você fez está muito correta. Ele é o que mais tem SKUs e mais fornecedores. Ele tem uma coisa de 600, 700 fornecedores. Uau! Mas ele maneja bem. Qualitativamente, é um dos melhores dos nossos distribuidores. Legal. Mas, assim, vai depender um pouco do perfil do distribuidor. A gente teve distribuidores, ou tem distribuidores, que resolveu tratar basicamente a ponderada com mais intensidade, buscando empresas de maior volume, mais capacidade técnica, porque se aprende muito com a indústria, sabe? Sim. A indústria vê você como um discípulo, sabe? Se ele fizer muito bem, eu faço um sell-in legal e ele faz um sell-out legal. Então, mas a gente tem gente com 4, 5 mil SKUs. Uau. Até, sei lá, faz tempo que eu não faço essa medida, mas em torno de 15 mil. E eu tenho também distribuidores que têm uma cobertura na numérica muito grande, em torno de 15 mil, 16 mil pontos de venda em bases mensais. Legal. Só para dar uma dimensão no nosso grupo, a gente vende, na soma de todos os distribuidores, em torno de 120 mil clientes por mês positivados, né? É uma imensidade. E uma vez por ano, pelo menos, perto de 180 mil. Então, a gente acompanha essas duas dimensões. E quando o distribuidor tem uma numérica muito grande, é uma operação totalmente diferente. Desde o ato da venda, como você tem que treinar esse vendedor, colocar ele em frente das campanhas, todo o trabalho dele, né? Quando você vai para a ponderada, você precisa realmente levar o cara, porque ele é a indústria. Uhum. E quando a indústria contrata um distribuidor, diferentemente de um atacado,
Eu gosto de falar sempre com palavras simples, né? Então, às vezes as pessoas falam, Sten, qual a diferença de um distribuidor para um atacado? Então, vou lá. Um atacado, eu vendia Pampers quando eu estava na Procter, né? Então, eu tenho esse vício de origem. Um distribuidor vende fralda. Vai vender fralda da Kimberly-Clark, da Todas. Pompom, vai vender todas. O que o cliente quiser, não, essa eu não quero, quero essa. Pois é, está aqui. Quando você vai para distribuidor, a distribuição começa com um contrato redigido, na maior parte das vezes, todas as vezes que eu conheci, pelo fabricante, onde ele se compromete a ser como se fosse o braço direito do distribuidor. A extensão, né, de fato. Uma extensão. E às vezes essas pessoas se perguntam, mas por que não põe funcionário próprio? Porque não paga a conta. Não tem como fazer varejo pequeno com funcionários que trabalham numa multinacional, como a Procter, como a Lever e outras, em que o cara tem um carro da empresa, plano médico, plano odontológico, ele tem carro do ano, ganha um salário que o distribuidor não está disposto a pagar. Então, é toda uma engenharia de custo de servir com foco. Perfeito. Foco e custo de servir. Perfeito. São essas duas grandes diretrizes que norteiam o planejamento do varejo indireto. E as indústrias precisam disso, precisam, é urgente que façam isso, porque senão elas não alcançam atender. E aí tem aquela outra visão, né, Sten, que o distribuidor ele acaba também possibilitando esse tipo de atuação, porque ele também acaba fazendo um equilíbrio de giro, de faturamento, de margens nos demais fornecedores, né? Então existe um equilíbrio que às vezes eu posso trabalhar com um fornecedor que vai me trazer mais faturamento com a menor margem, eu vou ter outros que vão ter menos giro, mas vão me trazer uma maior margem, e com isso eu consigo equilibrar meu custo, inclusive de metro cúbico transportado, né? Não, o que você coloca é totalmente correto. Os distribuidores, eles costumam realmente mesclar. Na base média dos fornecedores maiores deles, eles têm uma margem bruta sobre faturamento bruto. Não estou falando sobre faturamento líquido. Uhum. Normalmente, distribuidores não usam sobre faturamento líquido, tá? Uhum. Eles vão ter uma margem média dos grandões que geram demanda, né? Uhum. Na casa entre 18% e 20%, tá? É claro que você vai ter outras distribuições, como higiene e beleza, como, por exemplo, eu tenho alguns distribuidores vendendo medicamento... Dermocosméticos? Não, isso também dá muita grana. Sim. Mas para uso veterinário. Ah, perfeito. Então, quando você vai vender vacinas para cachorros, tem distribuidor meu que tem uma margem bruta de 40%, 43%. Não é mentira, tá? Uhum. É uma especialidade, Perfeito. Então, eles gostam de temperar essas coisas e fazer uma margem maior. Perfeito. Porque é necessário, né? Porque o custo da rua ele é caro, né? Fazer esse custo de entregar, de fazer picking, né? De fazer tudo isso, que a gente estava falando aqui antes do nosso aquece. Existe uma sofisticação desse atendimento, desse planejamento, que muita gente só enxerga ponderada, porque é o número mais fácil de enxergar também, né? Tu consegue fazer um volume maior, tu consegue ter uma entrega com embarque maior e tudo mais. E a numérica, ela já requer uma engenharia de custos um pouco mais sofisticada, né? E não é só isso. A numérica está mais exposta à concorrência do atacado. Perfeito. E exposta à concorrência dos atacarejos. Perfeito. O varejista pequeno, diferente do grande, ele é um cara que a irmã dele vai no macro, vai num atacarejo para comprar, entendeu? Então, ele tem dinâmicas bem diferentes, tá? Perfeito. O varejo maior é um varejista que, via de regra, ele está frustrado porque ele gostaria de verdade que a indústria cobrisse ele, e eles não entendem a relação entre porte e custo para operar.
E o custo para operar não é só o custo comercial, nem só o custo logístico. O logístico é mais caro no armazém, quando você faz o picking por unidade, abre caixa e tudo mais. E ele é mais caro no frete também. Porque você sai com... Se você pegar e encher um VUC, capaz de saírem 12 pedidos de varejistas grandes. Se você encher esse mesmo VUC com clientes pequenininhos, capaz de sair com 60 pontos de parada. É caro, custa dinheiro. Tanto que na minha programação com o grupo onde eu trabalho, é que esse ano a gente está trabalhando rentabilidade. A gente quer que cada um deles tenha margem bruta percentual por SKU, que quando você tem por SKU colocado no BI, você sabe quem vendeu, para quem vendeu, o que preço vendeu. Então você tem uma massa de dados enorme e você pode realmente fazer trabalhos que são fundamentais para o empresário, para o trade marketing e para vendas, poderem enriquecer o mix, não necessariamente trazendo fornecedores com categorias mais rentáveis como única opção. Então, a gente está fazendo isso e no ano que vem o plano é poder quebrar o custo da operação do produto pequeno, que também é vendido nos varejos da ponderada, mas falar quanto custa, porque a indústria continua pedindo numérica. E tem numéricas que são extensivas, entendeu? Eu lembro quando eu estava na P&G, eu levantei com apoio da Nielsen, quantos varejos eu precisaria atender a nível Brasil para eu estar seguro que, como indireto, eu estava vendendo para lojas que representassem pelo menos 80% de tudo que estava por debaixo da cobertura direta. E, na época, a gente chegou à conclusão que eu precisava só de 43 mil pontos de vendas. Uau! A segunda coisa é, quais são esses pontos de venda? Não é uma resposta trivial. Sim. Então, eu vou dar um exemplo do não trivial que pode ser. 1 a 4 no Nordeste, comparado com o Sudeste, vendia de 3 a 4 vezes menos do que o mesmo 1 a 4 em São Paulo. Então, como eu queria 80% do mercado, eu tive que entrar nesses detalhes realmente para falar, eu quero cobrir certo, porque cada ponto de cobertura a mais é custo antes de ser receita. Você primeiro gasta para depois pegar o dinheiro de volta, entendeu? Então, eu também fiquei responsável pelo que chama Route to Market. Eu não sei se vocês têm tratado esse assunto nesse grupo. Ainda não. Fica à vontade. Mas eu fui o executivo que montou o primeiro Route to Market da Procter. O Route to Market da Procter é o seguinte, você chega ao mercado por vários canais. Então você chega com cobertura direta, você chega com distribuidor que deveria estar pegando o primeiro espaço, você vende para varejo pequeno, você vai vender para atacado, mas o atacado vai te prestar um serviço, mas não um serviço com esse grau de customização que ele busca no distribuidor, né? E graças a Deus eu não precisei equacionar a solução do grande atacarejo de hoje, né? Eu, quando estava no mercado, o grande bicho papão na época era o atacadão. O açaí era mais tímido naquele tempo. E ele não estava no meu grupo. Aí eu falei, eu quero que esteja no meu grupo, porque como ele, claramente, ele fazia algumas ações com tributos que davam vantagem competitiva para eles, a gente confiscou essa verba, pronto. Porque eu preciso regular. Eu sempre gosto de dar exemplos. Você tem um cachorro, a tua esposa e você vão alimentar o bicho. É melhor definir que a esposa alimenta o bicho ou o marido alimenta o bicho do que deixar na mão. Aí fala assim, nossa, ele está esquálido, né? Eu pensei que você tinha alimentado, eu pensei que você tinha alimentado. Não funciona. Com 2 donos, morre de fome. Então, na época, eu criava uma
pequena blindagem, não para deixar o distribuidor enriquecer as minhas custas, né? As custas da Procter, né? Porque o meu dinheiro, salário não entrava nessa conta, né? Mas, porque senão eu peço para o cara alimentar o cachorro bonitinho, ter todos os SKUs, a porcentagem de gôndola, e chega o atacado numa categoria, num Bold, num Downy como hoje. O Downy vende muito bem no mercado hoje. E o atacado queima o preço, entendeu? Então, você tem que ter uma dosagem inteligente da tua verba intercanais para você não chegar lá na ponta e ter uma briga Israel-Palestina lá na ponta. Não pode. Realmente não pode, porque isso é contra o seu próprio interesse. E existe uma cultura do mercado, é legal trazer essa visão, Sten, porque assim, existe uma cultura do mercado que às vezes a própria indústria, né, não é o caso da P&G, mas tem várias indústrias que fomentam a briga entre os canais como uma estratégia do tipo assim, é melhor que tenha alguém que estejam brigando, que quer dizer que tem gente vendendo. Eu já escutei isso em vários lugares. Mas eu não concordo com essa visão, né? Acho que essa visão que tu traz, que do head da operação, é como fazer com que os canais funcionem, né? Como que esse go-to-market ele seja eficaz. Atenda o seu interesse. Exato. E é tão importante ter esse seu interesse, falar do alto e bom tom. Eu, quando entrei como diretor nacional de indireto da Procter, a gente tinha 24 distribuidores na época. Então era meio assim, um por estado da federação, né? Aí você não consegue dar foco para cada um deles, porque claro, você tem que ter uma empresa gigante em termos de vendas, né? E quando eu entrei, logo na sequência eu comecei a pensar, caramba, se o meu distribuidor é uma empresa contratada para me fazer um serviço específico e de relevância para a companhia, eu não posso admitir um distribuidor fraco, como um profissional que trabalha com vocês. Se ele não entrega desempenho, tchau, não tem acordo. É claro, eu só ficava tranquilo com a minha alma, mesmo que procuro ser bem justo, de falar assim, eu vou dar as melhores oportunidades para cada funcionário, para ele se desenvolver e devolver ele para o mercado melhor do que quando ele começou a trabalhar comigo. A mesma coisa se aplica a distribuidores. E tem distribuidores, eu encontrei muitos distribuidores, que meio assim, eles tinham uma ambição, cumpriram a ambição, mas eles não estavam querendo ir além. Então eu saí da P&G em 2005 e na época eu não lembro o número exato, mas eu acho que eu tinha 14 distribuidores. Eu afastei em torno de 12 a 13 distribuidores, eu não lembro. Eu lembro muito bem quando na Procter eu fui tirar o primeiro distribuidor. Nossa, só faltou eu falar com o CEO, tá? Ninguém põe distribuidor para fora. O mercado tem medo de fazer isso. O distribuidor entra, se trabalha bem, é claro, continua. Se trabalha médio, dá um medo enorme, porque, imagina, a distribuição para mim na P&G ela representava 45% da demanda. E o atacado, para nós, eram outros 20%. Então, é uma decisão bem complexa. A diretoria fica assustada, né? Então, a primeira vez eu conversei com o Papa Francisco, depois eu falei com o presidente da República aqui, né, que não era... Deixa para lá. Isso aqui não é política. E depois os outros que eu só informava. For your information, saiu fulano de tal. Eu só fui demitido por um distribuidor uma vez na vida. Acontece também, né? Faz parte do jogo. Na Bahia, o cara achava que eu ia pôr ele para fora e não ia. Então ele resolveu... Antes disso... sair por conta própria. Sten, me diz uma coisa... A gente está falando ali um pouco antes, né? A gente tem aqui na Sellers, a gente tem uma visão assim de
A gente fala que assim, uma das nossas missões é utilizar o trade promotion e utilizar todas essas ferramentas, né, como uma matriz de inteligência estratégica, né? Porque a gente vê que hoje no mercado, quando se fala de incentivo, né, é quase, com perdão da palavra, é quase que um termo prostituído, né? É quase que como assim, não, cara, não, a gente vai fazer um incentivo ali e vamos soltar uma metinha ali, uma campanhazinha ali. E a gente traz uma visão diferente, né? A gente está usando a tecnologia para dizer assim, cara, vamos lá, peraí, qual é a margem que isso está gerando? Qual é o ROI que isso está gerando? Onde é que está a oportunidade de mix? Ou seja, tem toda uma parte de planejamento anterior à campanha. A campanha é um como, né? A campanha é uma maneira de chegar num como. E a gente vê muito um movimento hoje, a gente até acho que em outro momento a gente falou sobre isso, sobre como a gente aplica hoje trade promotion, né? Que é, por exemplo, assim, falando de custo, né? Falando da parte financeira, o mercado inteiro ele só tem uma ferramenta na prática, né? Que é desconto. Né? Quando eu quero fazer um impulso, né? Muitas vezes eu uso desconto, sem entrar na materiais de POP, enfim, vamos mais na negociação de vendas ali, é muito mais o desconto e o prazo do que efetivamente usar um gatilho de incentivo, por exemplo, promocional, uma premiação, mas direcionada a fazer um aumento de margem. Ou seja, vamos direcionar um prêmio para esse cara nesse mês, para esse cara vender esse produto no preço cheio, né? Para que a gente no mês que vem o varejista recompre e faça uma recompra orgânica e recompõe a margem, tenha payback. Como é que tu enxerga hoje? Tu fala com muita gente no mercado, né? Tu tá aí à frente de um grupo de muitos distribuidores. Como é que tu enxerga hoje a visão não só desses caras, mas do mercado com quem tu conversa sobre esse tipo de ferramenta? Ainda tem essa visão muito simplista ou tu já vê um movimento de mais complexidade? No grupo no qual eu trabalho, mescla, tá? Eu tenho distribuidores que estão em níveis mais sofisticados e distribuidores que estão menos. Uhum. Mas uma coisa pela qual eu estou trabalhando bastante, e você não citou e é super importante, é mexer com os sistemas de remuneração da força de vendas. Perfeito. Se você olha os vendedores, na grande maioria, quando são CLTistas, eles ganham pelo faturamento, eles ganham pela colocação de produtos, né, que não tem uma mensuração muito boa, eu acho ela pobre ainda. E alguns que já estão trabalhando com ferramentas financeiras já estão colocando a margem bruta no nível, basicamente, de supervisão e gerência. Legal. Então, eles, junto com o trade, eles conseguem direcionar as campanhas sem, no entanto, passar essa base de dados para os vendedores. Claro. Eu fiz uma chamada numa das últimas reuniões com os acionistas se eles têm alguma imposição, alguma restrição a que a gente disponibilize em tempo futuro modelos de remuneração variáveis para vendedores que também incluam a margem bruta média, ou a margem de contribuição média. Perfeito. Por quê? O que a gente está mais acostumado é do dia 25 em diante, Perfeito. o vendedor choramingando com o seu gerente. Cara, eu estou com um pedido aqui de 4 milhões, cara. Eu só preciso de um desconto de 10%. Só isso. Só. Aí eu trago 3 milhões aqui. Não funciona muito assim, né? Ao mesmo tempo que ele faz a venda, ele dá um tiro no coração do dono da distribuidora. Não faz o menor sentido. Exato. E eu sou fascinado com a ideia de que a gente tem que ter na ponta um vendedor que, na presença dos compradores, fale o discurso que eu gostaria que ele estivesse fazendo. Perfeito. Senão, de que adianta criar tanta teoria se ela não chega na ponta? Perfeito. E só vai chegar na ponta se doer. Eu não consegui essa grana. Eu tenho um dos distribuidores que fez isso e ele paga uma parte da remuneração variável pelo faturamento e uma parte igual em margem bruta.
ele diz que no tempo que ele está hoje, ele fazia 33% do quadro fazer os dois. E aí tinha um impulso adicional que era o seguinte: se você vender, entregar a meta de faturamento e a meta de margem bruta, você vai ganhar o dobro da remuneração referente à venda, né? Ao faturamento total. Ou seja, o empresário, por muito tempo, teve muito medo de abrir as vísceras das empresas, sabe? Exato. A gente era um país muito esquerdizante, por assim dizer, onde o Estado tem que assistir, tem que... Coitadinho. O Estado tem que dar oportunidade, caramba. Mas precisa abrir os olhos para como funcionam as empresas. As empresas funcionam assim. Exato. Ninguém aqui é funcionário público e ganhou o dinheiro do mês, tchau, põe o paletó em cima da mesa e vai embora. Não funciona assim. Porque também tem um pouco desse tabu, né, Sten, sobre falar em margem. Tem muita empresa que fica só na alta cúpula, a margem e tal. Nem para uma gerência de nível 1 ali, um gerente mesmo, às vezes fica sabendo, né? Fica muito escondido. E quando a gente fala cara, eu tocou num ponto perfeito, assim, porque quando a gente fala de remuneração variável, em tese, é a tradução da estratégia da companhia, né, sobre o prisma da execução. Claro. Como é que o cara vai conseguir gerar mais margem se ele não está sendo incentivado a isso? Né? Nem informado. Nem informado disso. Né? A gente está cobrando do cara número. O cara vem e te traz um pedido de 4 milhões e ele só precisa de 400 mil reais de desconto. E ele tá dizendo... E na cabeça dele ele fala, cara, tô trazendo 3 milhões e 600 mil. Eu tô trazendo o número. Que é o número, mas ele nem tem consciência daquela proposta que ele tá trazendo na mesa. E assim, cara, não faz nenhum sentido isso. Por quê? Porque a gente não tá dando nenhuma maneira do cara participar de saber qual é o papel efetivo dele, né? Claro que não. E isso é vital. Eu tenho hoje 65 anos, eu trabalhei 34 anos na indústria. E se tem uma coisa que eu aprendi, e eu gosto muito de relações humanas e tudo mais, que eu aprendi a conversar com gente mais humilde, se você ficar escondendo as coisas, conta as coisas. Você não é eu não sou um assassino, eu não sou um bandido. As pessoas entendem e veem em mim um cara confiável. Então, joga aberto. Joga aberto. E é claro, tem que fazer a matemática nas campanhas, que eu vou dar um prêmio maior para ele, mas eu vou gerar uma margem bruta incremental desse tamanho. Exato. Eu vou me apropriar de 10% dela, 15%, exato, e vou distribuir. É um negócio de sociedade. Exato. É muito mais inteligente fazer assim, e pessoas humildes gostam de ser tratados com todo respeito. Exato. Eu comecei no chão de fábrica, eu sei como é que é. Exato. E tem outra visão também, né? Você tem compondo essa análise que a gente está tendo aqui da cadeira do executivo lá, né? Ele tem duas variáveis de trade promotion lá, né? De incentivar. Ou ele incentiva via preço, ou ele incentiva via custo, né? Ou seja, ou ele aumenta o custo da venda, que é aumentar o prêmio do cara, ou ele reduz o preço, né? Só que dentro dessas duas variáveis tem dois atores por trás. Um é o varejista, o cliente dele, e o outro é o vendedor dele. Sobre qual que ele tem mais controle? Sobre o vendedor ou sobre o cliente? Sobre o vendedor. No cliente, ele vai lá dar o desconto, mês que vem, ele quer subir o preço. O cliente vai falar assim, não, com esse preço eu não vou comprar de você não. E aí ele vai ficar 6, 7 meses para fazer um repasse de preço, porque ele não tem esse controle total que ele tem do vendedor. Ele pode dizer assim, vendedor, esse mês eu vou te dar um incentivo maior, desde que tu venda nesse preço aqui. E mês que vem ele tem todo o controle de tirar daquele produto e colocar num novo. E aí começa a fazer esse processo de redistribuição de lucro, né, nessa visão até de comunidade, porque, cara, eu vou aumentar o teu ganho. Eu vou aumentar o teu ganho aqui. Provavelmente tu reduz a turnover, tu gera mais engajamento, tem uma série de efeitos positivos, né, dessa escala de ação. Mesmo no nosso grupo, o nível de turnover é grande ainda. E precisa cair, porque ninguém treina um funcionário que tem 50% de chances de não ficar um ano na empresa. Uau. Treina para concorrência, sabe? Não vai funcionar assim. Mas eu queria acrescentar um ponto no que você comentou. No começo da minha fala,
eu disse que no ponderado, que é onde tem o maior número de oportunidades em cash, em grana, o maior desafio é entrar com a linha completa em cada um desses. E desde que eu entrei em vendas, eu falei assim, de tudo que tem um vendedor para fazer no dia a dia, a tarefa mais difícil que ele tem que cumprir, é o meu pensamento, é introduzir um novo item na gôndola. Como a gente fala, e vocês já devem ter ouvido isso, eu vou pôr um produto novo numa gôndola, numa dada categoria, e não está aberto um espaço assim. Por favor, venha. Eu estou com um buraco aqui, te esperando. Uma seta, assim. Me procure. O mercado é um pouco diferente disso, né? Então, principalmente na ponderada, só para dar... Quando eu trabalhei com o Nielsen, eu estava na Procter, eu montei o que deveria ser o target por perfil de loja Nielsen. E a Nielsen fez os cálculos para mim. E o que aconteceu? Em São Paulo, na época, se eu não estou enganado, a gente tinha em torno de 6.000 e poucas lojas do varejo alimentar. Eu posso estar errado, tá? Porque eu não tenho essa memória toda, né? E aí, eu pedi para ele calcular quanto eu vendo, quanto eu podia vender, qual é o gap, qual é a oportunidade que eu teria. E aí, quando eu tirei, eu ia assim, de 9 para baixo, que era 1 a 4 checkouts e o 5 a 9, eu tinha uma oportunidade X, e no 1 a 4 e tradicional, eu tinha o mesmo X. Só que o número de lojas que eu tinha na mão para fazer era o distribuidor. O distribuidor está lá, assina um contrato para cumprir uma série de compromissos que ele assume com vocês, com a indústria. E o atacado é oportunista. Eu não tenho nada contra o atacado. Eu vendi muito para o atacado. Mas eles oferecem um sortimento imenso. Então, eles têm uma venda média por loja até grande. Claro. Porque ele entra numa loja e vende produtos de... Quase monta uma loja, né? Se alguns quiserem, fazem mesmo. E realmente a gente seguiu no caminho do 5 ou 9, eu tinha 9 ou menos, tinha muita grana, eu tinha uma interlocução na distribuidora, eu vendi primeiro o conceito para o acionista, construímos tabelas de preço específicas, tirando os descontos da remuneração do distribuidor, claro, sem enganar, tudo transparente, né? E, que nem eu falei, no meu primeiro ano a gente cresceu 69%. E hoje eu explico para os distribuidores que a gente está replicando esses modelos em distribuidores. Eu tenho 3 distribuidores hoje montando esse modelo. E é grana na veia, é muita grana que tem. Eu sempre explicava para o meu povo, se você abre distribuição numérica, quem vai crescer primeiro? O seu custo operacional ou o seu faturamento? Custo. O custo. Então eu falava brincando que tem 2 pedais. Eu posso apertar o pedal do custo ou posso apertar o pedal do faturamento. Quando eu vou no varejo alimentar e a minha briga é que cada varejo ponha um sortimento target muito claro, 2 coisas. Eu subo primeiro o faturamento, porque o teu vendedor já vai lá, o teu entregador já vai lá, o supervisor já visita a loja. Então, os teus custos já estão incorridos. Você vai precisar de um aumento assim de custo operacional para pegar um incremento enorme de faturamento. É muito grande mesmo. E realmente construir o faturamento, o que eu oriento no grupo que eu trabalho, vamos subir o faturamento primeiro na ponderada e depois na numérica. Eu tive um distribuidor que andou rápido com isso, ele fez e depois ele foi para a numérica. Quando ele fez a numérica, ele chegou à conclusão, com dados de mercado, que ele podia crescer 90%. Pimba, ele cresceu 90%. Caramba!
A numérica sobre numérica. Sim, sim, mas é um número absurdo. absurdo. É gigante. E a gente tem uma cultura que eu acho boboca. Se você está numa área de vendas, visita o campo. Vai olhar que sortimento eu tenho para vender. Quantos produtos eu gostaria de ter colocados no varejo ponderado? E você vai ver um monte de buraco. Esses montes de buraco, na medida que vocês fecham esses buracos de cobertura, vocês vão ganhar muita grana mesmo, não é pouco. E é claro que nesse momento, foi por isso que eu fiz o gancho contigo, a gente vê bastante desconto e tudo mais, mas as campanhas que você precisa fazer, as estratégias que você precisa fazer para tornar a introdução de novos códigos para o vendedor mudam muito. Então aqui você vai ter que construir um produto novo em lojas que não compravam esses produtos. E eu falei, é mais difícil isso. Então você tem que ajudar o teu vendedor, criar mecanismos. Sei lá, eu já vi muito combo, pega o produto campeão de vendas, fala, eu te dou esse preço aqui, mas você precisa comprar essa outra cesta de produtos. Isso funciona, mas tem outros modelos, inclusive remuneração variável, né? Para vendedores. Tô aqui, cara, uma aula, assim, uma aula. Porque eu tô tendo uma série de insights enquanto tu falas, porque na visão da indústria, muitas vezes a gente tem, quando a gente olha para a cauda longa de produtos lá, a gente olha, por exemplo, a curva A, né, vai vendo a curva B, a curva C, a gente vai vendo um aumento de faturamento aqui na curva A, uma concentração grande, só que com uma margem menor, bem menor, né? E quando a gente vai olhando para a curva B e C, são faturamentos bem menores com umas margens bem maiores, etc. Você põe a margem no grande com mix. Exato, né? E aí a gente vai fazendo essas ponderações, e a gente como estratégia de indústria vai fazendo isso, né? Tá, a gente vai abrir o pedido aqui, mas a gente vai aumentando o mix aqui para fazer a ponderação da margem e tal. E agora, olhando sobre a tua fala, né, nessa visão do canal de distribuição, né, a ponderada, olhando para a visão de carteira, daí, a ponderada vai gerando o caixa suficiente para fazer um reinvestimento na numérica, que custa mais, só que também vai, à medida que eu vou conseguindo equilibrar esses dois trabalhos, eu também tenho uma recompensa na numérica, que é eu também fico menos exposto a uma concentração de vendas, né? Porque se eu consigo fazer um trabalho da numérica que vai ser financiado pela ponderada, né? Em última análise, ele acaba sendo porque o custo é muito mais pesado, né? A ponderada acaba financiando o trabalho da numérica. Se eu consigo equilibrar essas duas pontas, eu tenho um cenário ideal, porque eu consigo equilibrar as margens e ainda reduzir o risco de concentração no eventual cliente, né? Mas eu insisto, na numérica, na ponderada, você está certo. Na ponderada, eu sempre penso que é o local para o distribuidor aprender a colocar o sortimento possível em cada loja. Perfeito. Então, ele vai compor margem na ponderada. Claro, claro. Eu estou assistindo 2 distribuidores com o conceito de potencial de mercado, né? Uhum. E eu prefiro não falar... Claro, não precisamos também nomes. Né? As empresas. Sim, sim. Um deles distribui uma empresa conhecida por todos vocês. Uhum. E eles trabalham um sortimento que eles falam para distribuidor. Vende pelo menos isso. Eles não falam esse discurso, né? Mas esse breakout do sortimento mínimo que ele quer ver colocado na ponderada, ele tem produtos de alto giro, categorias que têm uma reposição bem intensa. Bem consolidada e tudo mais, não com marcas, mas... Alguém aqui não toma banho todo dia? Uma é sabonete, depois tem desodorante. Mas quando chega em cremes faciais, onde está o dinheiro, o distribuidor vende caca, não vende nada. E lá está o dinheiro. E que é um produto bom para ele, né? Uma cubagem pequena, com um ticket médio alto, com uma margem boa, com tudo bom. Então você passa e falou, tá positivado. Cara, eu sei lá. Se eu trabalhasse com o Chico Anísio, com o Jô Soares, eu fazia o papel, nossa! É um absurdo. Sim, porque o cheque da positivação, assim, é só dizer, tem um SKU ali, mas não tá falando em profundidade, né? Eu penso que na ponderada não deveria existir o termo, não deveria ninguém
medir com numérica. Ele deveria vender... Medir positivação. Ter produtos em linha lá com 15 produtos da sua empresa, 20 produtos da sua empresa, a depender da sofisticação da tua linha. E falar, se tem um varejista que compra 20 produtos de um fabricante, ele positiva todos os meses. Todos os meses. Quem está comprando 2 produtos de você vai positivar de vez em quando. Não tem jeito. Tá fazendo leilão com atacado, provavelmente. Não, é bobo. E você deixa um dinheiro que escapa da tua mão e nem percebe. Faz as contas. É muita grana. Muita grana. Perfeito, Sten. Bom, Sten, quanto tempo a gente já tem aí, só para ver se eu consigo, porque a gente, para vocês que estão nos assistindo aí de noite, no conforto da casa, né, ou no final de semana, já alimentar, a gente está aqui, já ultrapassou meio-dia, eu tô fazendo aqui, tô segurando o Sten pra gente não perder nada aqui, mas quanto tempo a gente já tem? 59. Podemos mais um pouquinho? Podemos mais um pouquinho? Tá. Eu não falei antes, mas eu adoro falar. Não, eu também, mas assim, mas se tu me dá mais corda, a gente vai mais um pouco. Mas legal. E isso aí, agora explorando um pouquinho, pra gente falar um pouco de métodos e modelos, tá? Acho que uma das coisas mais curiosas ali que eu fiquei quando comecei a te conhecer é essa questão da metodologia, né? Até eu comentei contigo que a gente teve uma outra iniciativa de conteúdo que o slogan era o seguinte: aqui o vendedor não é bom de papo, é bom de método, né? Porque a gente, na minha cabeça, fazer venda complexa, porque, cara, B2B, alto giro, bem de consumo, né? É aquela coisa, se a gente olhar para a pirâmide de Maslow, lá, pirâmide de necessidades, basicamente tudo que a gente está falando aqui está ali na base da pirâmide, todo mundo compra. É complexo, precisa de método. Me fala um pouco mais sobre isso. É uma excelente pergunta. Eu tive muita sorte quando eu comecei a fazer o trabalho. Todo gerente de vendas, ele quer ter um quadro de vendedores que seja motivado, que venda muito e que tem que treinar alguma coisa. A minha sorte foi eu ter, trabalhando comigo, né? Eu trabalhava com um grupo multifuncional como diretor de vendas, e eu tinha um excelente cara de RH. E eu expressei para ele, eu quero uma mão de obra que seja motivada, competente para fazer o sonho acontecer. E é um pouco raro você encontrar pessoas de RH com essa clareza, assim, né? E ele falou assim, Sten, você precisa recrutar pessoas diferentes com as quais você trabalha. E nós começamos a recrutar jovens recém-saídos de escolas tipo Senai, tipo de formação média. Você precisa reter esses talentos, porque se você treina, o cara fica bom e a concorrência te leva, e leva mesmo, tá? Você tem que pagar para reter. E você tem que ter uma estrutura para atender. O que acontece? Em vendas, treinar pessoas, puxando uma vez por mês para a sede, dependendo da geografia coberta pelo distribuidor, é uma fortuna. É muito caro. Você tem que providenciar para os caras que moram mais longe estadia, alimentação, 3, 4 refeições ao dia. É muito caro. Então, na concepção que a gente acabou finalizando, sob a orientação dele, é que o papel do supervisor de campo é o papel de buscar oportunidades, tirar o maior potencial que tem aquela região e treinar o cara. Aí nós adaptamos o programa de treinamento que a Procter tinha, que estava meio abandonadinho, e a gente também criou um mecanismo de controle no qual eu trabalhei com TI e RH para poder ter controle. Não adianta eu fazer e eu não sei o que aconteceu, né? Precisa fazer. Então a gente tinha um programa de N passos, eu não lembro mais quantos eram.
Na Procter era 19, mas a gente simplificou o programa de treinamento, porque lá o programa de treinamento para vendedor vai pegar aquele vendedor mais avançado, que negocia na central do Pão de Açúcar, coisas do gênero. Onde tem um comprador por categoria e essas coisas, né? E no ambiente de distribuidor, você fala com o dono, você fala com o sócio. Então, a gente simplificou cada passo para deixar mais enxuto, mais na cabeça dos caras. E montamos um sistema de acompanhamento dos skills. A gente chamava um programa de acúmulo de skills, de habilidades, né? Então, a carreira ela ia crescendo de acordo com as habilidades. O treinamento era feito pelos supervisores de campo. Então, a gente treinava eles como facilitadores do treinamento. Curioso, talvez eu não vá conseguir replicar, mas é um programa de treinamento que tem 4 pilares. E depois a minha filha casou com um médico que hoje, ela casou quando ele era estudante lá na USP. E é a forma como se treina médicos. É mesmo? Você não vai colocar um cara, dar aula teórica para o cara, então tem uma parte teórica. Eu estou tentando lembrar a sigla, mas vamos com o conceito. O segundo passo, o médico demonstra o procedimento na frente dos alunos. Então ele pega lá, vai com o cachorro, com o gatinho, né? Tem gente que se apavora com isso, mas você queria que fizesse isso com a sua filha, não dá, né? E aí ensina como faz uma incisão, como faz os procedimentos médicos. Eu não nasci para isso, não tenho. Nem eu, tampouco. Mas a gente precisa muito da medicina, quanto mais velho fica. Então. Não, precisamos deles. Depois tem um ciclo que ele executa e o supervisor monitora, vai corrigindo os erros que ele faz, comunicação frente a frente com o comprador, todos esses passos aí. E depois tem um período onde ele está estagiando, vamos chamar assim, ele está vendendo de verdade. É função do gestor fazer pelo menos 2 visitas por mês, era a medida que eu dava, para fazer esse treinamento nesses 4 passos e depois, nesse último passo, quando o cara já está executando, ficar pelo menos uns 6 meses para corrigir condutas que ele foi desviando do treinamento, né? Fica muito mais barato. E esse papel do supervisor, vou te falar, é mágico. Funciona bem demais. Claro, a gente tinha convenções bianual, esse tipo de coisa, que vendas gosta bastante, né? De 2 dias de... vendas é relação, né, cara? 2 dias de teoria, prática e muita algazarra também, né? Que eles gostam, né? Gosto. Faz toda a diferença. Mas é com eles que você vende, né? Não tem como. Mas você está falando, me lembrou muito uma formação que eu fiz no passado de liderança situacional, né? Eu já fiz. Que cara, eu acho fantástico, porque ali, como eu te falei antes, eu sou o raciocínio lógico, né? E quando eles trouxeram um raciocínio lógico para humanas, eu falei, opa, gostei desse negócio aqui. E aquela tabela da liderança situacional é perfeita, né? Que é mais ou menos esse caminho, né? O cara tá no estágio 1, tu tem que aplicar senioridade 3. E aí vai indo até poder soltar a corda e ir embora, né? Depois de um período, sei lá, onde eu já estava nos 30 anos, mais ou menos, eu fiquei apaixonado pelo tema liderança, né? E eu sou autodidata, né? Então, eu li uma pancada de estruturas e escolas de liderança. E, sabe, servant leadership, liderança de tudo que era tipo, né? Eu gosto muito dos modelos de liderança que são aplicados, principalmente nas igrejas protestantes americanas. Na Europa eu não tenho tanto isso, que eles... É menos palavra e mais ações positivas com as camadas menos favorecidas, né? Eu acho que a gente aprende muito mais nesses exemplos do que um blá, 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 né?
E, nesse caso, tem um trabalho voluntário bem importante. Então, tem a palavra de um pastor, que ele vai lá e explica como ele faz. Ele começa o livro e fala, olha, ninguém está aqui porque é obrigado a ficar, ninguém depende economicamente disso, né? Então, o bonito disso é o negócio. Como eu sou mais velhinho, eu comecei em ambientes que mesclavam capatazia. São ranços de capatazia, não vou dizer que eram capatazes, né? Uhum. Mas cara que chega e dá bronca no funcionário, que humilha o funcionário na frente dos outros, sim, isso hoje é inaceitável. Isso. E no meu maior extremo, depois que o Bin Laden conseguiu derrubar as Torres Gêmeas, eu falei, caraca, como é que ele consegue fazer isso? Ter gente que está tão espalhada em territórios diferentes e construir a meta de fazer uma babaquice dessas. E depois eu estudei Hitler, eu estudei todos esses malucos, né? Sim, sim. Mas a conclusão a que eu cheguei é que a liderança mais porca que tem, a mais fácil de executar, é a liderança contra o inimigo, né? Então, ele não constrói, ele vai lá e combate o inimigo. Combater o teu inimigo é uma coisa que eu diria que até é antropológica. Claro. Eu tinha 2 filhos, brigavam sem parar. Um dia eu estava no quintal, eles estavam com um amiguinho. Meu filho Daniel era mais velho, 1 ano e meio. E ele viu a irmã tomando um cascudo de um amiguinho lá. Aí ele se interpôs, meteu o peito para frente. Antes deles brigarem muito, eles são irmãos. E eles não têm isso definido por uma árvore genealógica. Está dentro deles. Sim. Então é fácil fazer isso, porque é até antropológico isso. E as pessoas caem nessas besteiras, infelizmente. Por isso que... Bom, deixa, eu não quero comentar política. Mas eu entendo bem a tua fala, assim, porque hoje em dia no mundo das startups, e eu já falei aqui num outro episódio, eu sinceramente, assim, eu vim da indústria, vim de uma formação industrial e quando eu caí no mundo de startups, eu me deparei com vários conceitos que para mim alguns até soavam estranhos. Te confesso que no início até alguns eu falava... não sei, né? Até aquela coisa assim, aquele meu lado pragmático, falando assim, cara, vamos ver. Acho que tem boi nessa linha aí. Se a gente tem um paradigma fixado, é difícil mudar. Mas depois sabe que assim, algumas coisas eu ainda não foi, mas a grande maioria foi. E uma delas que tem a ver com isso que tu tá falando, que é a cultura, né? Se fala muito no ambiente de tecnologia sobre a importância de uma cultura. Né? Mas é mesmo. Né? E, cara, no início eu não entendia, né? Esse conceito mais abstrato. E depois eu fui entendendo que de fato aquilo tinha valor. Libera muito mais potencial. E eu também comecei a olhar para trás e comecei a fazer o seguinte, cara, aquela empresa, foi uma escola para mim. Aquela outra, foi sensacional. Aquela outra, mais ou menos e tal. E aí depois eu comecei a fazer um paralelo assim, cara, já era cultura lá atrás. Aquela empresa que era mais ou menos, eu não estava adequado àquela cultura, né? Agora, aquela outra empresa, era meu fit, era eu ali. Eu comecei a me interessar porque eu trabalhei no ambiente de produção, entrei numa área que produzia aquele seiva de alfazema, que era da Febo, e os desodorantes de apertar, assim, né? Os rolons. Não, o rolon o spray? O spray. Spray. E era uma área que tinha, sei lá, uns 200 e poucos funcionários, aí eu fiz um monte de mudanças, e eu tinha o sonho de que eu tenho que ouvir o cara que está fazendo aquilo todo dia, ele tem que ter um conhecimento. Não teórico, mas prático ele tem que ter. Só que as pessoas normalmente não querem ouvir, né? Muito autossuficiente e tal, eu sou poderoso, sei lá. E eu comecei a fazer isso mesmo. Só que na época, entrei numa fase onde a Procter exigia que você tivesse uma eficiência operacional mínima
de 85% antes de você pedir capital para comprar mais máquinas. Porque a Procter tinha em vários países do mundo operações com bem menos do que isso, né? Uhum. Eu entrei com 43 e a gente levou até 86, 87 em 13 meses, né? Uau. Mandei muita gente embora. Essa parte do trabalho foi lá que eu aprendi a demitir com respeito mesmo. E é interessante, cara. É muito interessante fazer isso. Não demitir. Essa parte é uma obrigação que a gente tem. E não tem acordo, não é a parte gostosa do trabalho, né? Mas realmente ouvir, fazer, colher o que eles sabem, aproveitar o que eles têm, é muito forte. Eu precisei, depois de um tempo, demitir, né? E aí muita gente jovem na Procter, né? Parecido com o que a gente conhece hoje de Ambev, né? Mesmo esquema, né? As pessoas chorando, eu sei. É triste. Não é uma coisa legal. Não. Não é uma coisa legal, fiz muito, infelizmente, mas eu tenho certeza que eu devolvi pessoas para o mercado melhor preparadas do que estavam antes de trabalhar comigo. Esse foi o meu modelo mental para eu viver bem comigo. Legal. Sten, sem palavras de ter aqui com a gente. Você já falou um monte de palavras. Obrigado demais. Obrigado demais. Obrigado demais por ter topado vir aqui falar com a gente, trocar essa ideia, compartilhar a tua vivência, a tua experiência. E tá convidado para voltar outras vezes, tá? Porque assim, acho que a gente pode explorar próximas pautas específicas e ir embora algum tempo falando. Então, eu te agradeço demais. E antes de me despedir de ti, eu quero também te dar aqui para te poder dar os teus contatos, dar tua mensagem final para todo mundo aqui, enfim. Se alguém quiser se conectar contigo, alguma rede social, LinkedIn, como é que faz para te achar? Eu estou no LinkedIn. Eu sempre, já mais maduro no mercado, eu fiz muito trabalho de espontâneo e sem ter um papel formal nas empresas. Eu sempre fui muito mentor de carreiras, as pessoas me procuravam. Sou um cara fácil, não gosto de achar que eu sou diferente, sou igual. Para vocês, que eu imagino que quem está assistindo isso daqui, predominantemente é gente mais nova, eu queria dar 2 recados. Hoje, se fala muito de que quem entra no mercado de trabalho hoje vai passar por pelo menos 3 grandes fases profissionais, onde vai começar fazendo um tipo de trabalho, depois vai fazer outro tipo de trabalho, depois outro tipo de trabalho. Em inglês tem um termo que chama Life Lost Learning, aprender eternamente. Lifelong learning. Life learn. Às vezes eu me atrapalho. E é bem legal. É bem legal. E esse vai ser o mundo que vocês vão ter que enfrentar. Eu vou dar um exemplo bem que acontece com todo senhorzinho, senhorazinha, com 65 anos como o meu. Eu não consigo me adaptar no nível que meus netos conseguem se adaptar nessas ferramentas tecnológicas de hoje. Então, vocês precisam levantar a cabeça e falar assim, planejem a carreira, procurem criar ações, procurem aumentar o seu reservatório de diferentes conhecimentos. Procura. Isso é básico, vai fazer muita diferença para vocês lá na frente, quando eu for um morador de algum cemitério por aí já. E escutem que a palavra de um engenheiro aeronáutico que virou vendedor, então ele sabe do que está falando. Sten, obrigado de coração de novo, e para quem quiser nos acompanhar aí mais, sigam nas redes sociais, no Instagram, no nosso LinkedIn também, né, no Spotify, em todas as plataformas aí de streaming e no YouTube, né? Para quem quiser nos assistir aí, dá um like, se inscreve e até o próximo. E para quem quiser saber mais aí sobre a Sellers, o link aqui nos comentários aqui, pede uma demonstração que o nosso time de vendas vai ter o maior prazer do mundo de apresentar para vocês tudo que a gente pode fazer junto. Valeu, até a próxima. Tchau, gente.